Olá, pessoal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Pode Contar. Você é dona da sua história. O objetivo aqui do nosso podcast é sempre trazer e resgatar toda a força, toda a coragem, tudo que foi vivido na nossa história e que muitas vezes a gente esquece da força, do poder que essa história tem. E com isso a gente consegue resgatar toda a nossa autoestima e saber que, para os nossos desafios atuais, com certeza a resposta está na sua história. E hoje quem vai contar um pouco da história é a Giovanna Gulini Boing. Depois ela corrige se estiver falando o nome dela errado. A Giovanna, ela trabalha com estratégia de planejamento para as mulheres empreendedoras. O objetivo da Giovanna é equilibrar a vida profissional com a vida pessoal de uma forma harmônica. Quem não quer ter equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional? Então, esse é o trabalho maravilhoso que a Giovana tem e ela vai contar um pouco melhor para nós dentro da história dele. Então, Gi, Oi, obrigada por você ter aceito o convite de contar a sua obrigada a você. história. Obrigada por ter aceito o convite e parabéns pela coragem de vir aqui e contar. Eu tenho certeza que a sua história ela vai ser muito importante, muito transformadora e pode até salvar vidas de muitas mulheres, porque quantas mulheres, né, que eu vejo também que eu atendo que estão nessa dificuldade de encontrar, né, esse meio termo de ter, eu olho mais para minha vida profissional, eu olho mais para minha vida pessoal. Conte-nos mais sobre sua vida, sua história. Gê. O microfone é seu, Hum, querido. Pode contar. Obrigada. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer, né, o teu convite para estar aqui. Honrar também, né, o espaço aqui da escola onde a gente se conheceu, né, acho que é importante, Escola de Empreendedorismo. Então, sou muito grata por essa oportunidade, né? E achei muito interessante já, né? Sem antes de falar da Giovana, né? Você trouxe a questão da resposta está na sua história, né? E eu acho que vai muito de encontro ao que eu vou falar um pouco aqui para vocês hoje, né? Todas as respostas que eu tive ao longo do meu processo aqui foram olhando para minha história, né? E não para fora. Então, eu sou a Giovana, né? Falou certinho, Giovana Gulini Boing. É Eu que esse sou nome é esposa, poderoso, Boing. Estamos né? conversando aqui nos É do marido. bastidores, um nome com um nome forte, né, Gi? Legal, é sobre isso. Recebi do marido, né? Então veio agregando aí. Ai, ai. E eu sou esposa, então, né, do Álvaro, mãe da Malu. E trabalhei, né, contando um pouco da minha história durante 12 anos no corporativo, né, na parte de planejamento de custos e compras de manutenção em uma multinacional. Tudo ia muito bem, né, até que nós dois trabalhávamos na mesma empresa e a gente recebeu uma proposta, então, nós somos de Santa Catarina, para ir morar no Paraná, né? Então, naquele momento, assim, a gente tinha comprado terreno na cidade que a gente morava e tal, tava planejando, né, se estabilizar ali. Eu tava grávida e foi muito assim, do nada, né? De repente, eu descobri literalmente a gravidez numa semana, na outra ele recebeu a proposta pra gente ir embora, né? E aí eu fui no pacote junto. Então, quando Foi você bem saiu de improvável, assim, sabe? Quando você saiu de Santa Catarina, que você foi para o Paraná, você já foi grávida. Já fui grávida. A Malu, eu deveria estar com uns 4 meses ali de gestação, assim. E foi uma coisa que eu digo hoje, né, analisando a história, assim, que foi realmente por Deus, sabe? Porque eu tive que ir para lá para viver esse movimento do despertar, vamos dizer assim, né? Porque foi lá que tudo começou, né? Então, eu fui embora grávida, continuei trabalhando ainda na empresa e tal, né? A Malu nasceu, isso foi 2021. E 21. E Ou seja, aí, você estava na mesma empresa e foram para isso. uma filial no Paraná. Isso, é. Ela tem unidades diferentes, né? Então a gente foi trabalhar numa unidade do mesmo grupo no Paraná. E aí lá eu continuei trabalhando de casa, porque naquela época ainda era meio que pós-pandemia, como eu estava grávida, eu não podia ir para a fábrica, né? E aí continuei home office por um período, a Malu nasceu. E aí, depois de um tempo, naquela época eu tinha 6 meses, né, de licença estendida, mais um mês de férias, então eu acabei ficando uns 7 meses ali de licença com ela em casa, que foi um privilégio também, né? E acabamos decidindo por eu não voltar a trabalhar, né? Naquela época, assim, eu me via tendo tudo o que eu mais queria na vida, né? Que era estar com a Malu, mas eu brinco que eu só sabia chorar, Você, né? então, quando Eu não ela tive, nasceu, você não voltou para o corporativo, não voltou para voltei. o trabalho. Não, eu fiquei nesse período ali, né? De licença maternidade e tal. Voltei.
no sentido de ir lá conversar realmente, né? Me fizeram uma proposta para continuar em home office um período e tal, mas eu digo que a minha cabeça, né, de mãe, de mulher, naquele momento, né, pós maternidade e tendo vivido, né, acho que essa mudança grávida também, não me colocando no lugar da vítima, mas era muita informação para processar, né? Então a gente estava distante 400 quilômetros da família, não tinha rede de apoio. Eu brinco que eu vivi meio que um luto assim de quem era realmente a Giovana, né? Porque foi tudo, né? Como a gente aprendeu, o nosso emprego, ele é praticamente um segundo sobrenome, né? É uma Então, eu extensão era a da nossa, Giovana como se lá, fosse uma e, extensão da nossa vida, porque muitas vezes exatamente, a gente passa mais tempo no trabalho, com as pessoas, com os colegas de trabalho, total. do que com a nossa família. Uhum, uhum. E aí eu me vi totalmente perdida, assim, porque, né, e até de certa forma me sentindo culpada também, né, por esse sentimento de, estou tendo tudo, como a gente estava falando um pouco antes, né, eu tenho tudo, eu tô com a minha filha aqui, ela é saudável, eu tô podendo, né, ficar em casa com ela, ter essa opção, mas mesmo assim eu não me sentia completa, sabe? Era muito estranho. Eu não tive um diagnóstico, assim, de depressão pós-parto, nem nada disso, mas eu vinha visitar a família, por exemplo, né? Eu voltava chorando. Hoje eu me vejo assim, né? Naquele momento eu tinha zero inteligência emocional, zero desenvolvimento pessoal. Era uma pessoa muito da técnica mesmo, né? Nunca tinha feito curso de nada, assim. No máximo gostava das frases motivacionais lá da adolescência, né? Escrever num diário. Mas nada nesse sentido, assim. Então eu vejo como realmente ali a minha criança sombra, né? Ela tava gritando. Então, hoje tenho a consciência, mas, né, como você falou, olhando para a história que eu entendi tudo isso, né? Mas naquele momento foi um momento de muito assim, nossa, eu tô errada, eu tô, né? Eu só chorava literalmente, assim. Eu vinha para cá, agora a gente voltou para Santa Catarina, né? Faz um ano e pouco. é, mas eu voltava para cá, eu ia embora chorando, enfim, eu não conseguia dar valor para as Você coisas que eu chorava mais estava que sua vivendo. filha, ou quando sua filha chorava, você chorava junto. Não, ela era um anjo. Eu digo que Deus faz as coisas certas, assim, né? A gente foi pra lá, ela nasceu, minha gravidez foi super tranquila, parto também, tudo muito, muito bom, assim. Ela também, acredito que talvez até, de certa forma, né, por sermos só eu e meu marido, a gente conseguia manter ali a rotininha dela, não era uma coisa forçada, era porque era a gente, sabe? Não, não tinha mais ninguém. Então, E não tinha acabou nem que. zero rede de apoio, porque todo mundo morava longe. Zero. Exato, a minha mãe foi para lá, a Malu nasceu ainda, eu ia trabalhar, na verdade, naquele sábado, na fábrica a gente estava em processo de manutenção lá, eu estava já com uma pessoa treinada na minha área, né, treinando o pessoal daqui ainda, porque eu fiquei, como eu ia, a ideia era eu voltar para outra operação, meu marido foi, já foi trabalhar direto lá no Paraná, né, e eu voltaria para a operação só depois de ter a Malu, né, ou seja, eu saí daqui, continuei trabalhando para cá, né, Santa Catarina, de lá, em home office. Só que aí naquele dia, era um sábado, eu ia trabalhar, tava tudo planejado, né, para acontecer, e enfim, a Malu resolveu nascer 20 dias antes, né? Mas tudo certo, tava dentro do prazo já ali, eu tava de 37 semanas e uns 3 dias. E a gente foi pro hospital e eu simplesmente nunca mais voltei, né? Então, eu digo assim que realmente as coisas acontecem, né, no tempo certo, como tem que ser, né? A gente tem essa ilusão às vezes de que tem o controle, né? E assim, hoje eu vejo que, né, e vários processos de terapia depois, né, foi um processo meio que irônico, vamos dizer assim, né? Mas no sentido literal de que a pessoa do planejamento, né, que tinha o controle de tudo, de custos, de planilhas, de cada parafuso que ia ser comprado, né? Relatórios e tudo ali, né, referência no que fazia, achou também, né, que ia ter controle sobre isso. Então ficou lá pendente o meu e-mail de envio para todo mundo, né, de despedida, de, enfim, de delegar as Ou atividades, né, seja, ficou não tudo era lá. para se despedir, né? Exatamente, ficou tudo lá. Então, assim, foi um processo mesmo de entender que eu não tinha controle, né? E vivenciando isso depois, então, pedi demissão, né? Entrei para essa parte mais de ser a dona do lar, né? E aí eu percebi, né, que entrei muito nesse lugar de eu tenho tudo o que eu desejei, que era estar em casa com a minha filha, eu estava realizada nesse quesito, mas faltava alguma coisa, né? Então, eu pedi demissão em outubro de 2022, e aí em maio, mais ou menos, de 23 foi quando apareceu para mim um anúncio de um curso de social media, né? E na época eu não sabia muito bem o que era aquilo, mas estava ainda naquela febre, né, do digital e vão fazer milhões.
É, e aí, minto, antes eu comprei um curso de achadinhos, né? E eu brinco, quem nunca, né? E aí, esse ali era assim, de tipo, tu vender e ficar milionária no outro dia, né? É, mais ou menos Então, assim, olha, compra esse curso aqui, em uma semana faça um exatamente, milhão de né? reais. Iludida. Exatamente. E aí, mais uma vez, a criança, né, agoniada, tava lá e não deu boa. Mas aí, em maio de 2023, foi onde eu realmente comecei a enxergar uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, né? Nessa questão profissional, porque eu entendi, assim, que. Sim, eu era muito boa para ficar em casa, cuidando da Malu, mas aquilo não estava suficiente, sabe? Parece que quando eu pedi a demissão, uma parte de mim foi junto, sabe? Igual a gente falou, né? É um sobrenome, praticamente, né? Quando a gente Então, sai de uma empresa, independente de como que a gente sai, se é a gente que pede para sair ou se a uhum, gente, né, ou se a gente é demitido, uhum, é uma parte nossa que vai embora. É um exatamente, luto. E ele precisa ser exatamente. vivenciado, né, Isso, exato. como Eu, precisa. e eu percebo assim, né, nesse processo que foi exatamente isso, assim, é como se eu tivesse entrado numa crise existencial sem saber quem era a Giovana, sabe? Porque aí eu virei a Giovana, né, do Paraná, não era mais de Santa Catarina, eu virei a Giovana que saiu, né, não tinha mais o emprego, pedi demissão, e muito isso, né, foi por minha vontade, mas mesmo assim eu vivenciei Uhum. isso, né? Agora eu era mãe também, além de ser mulher, enfim, foi assim, eu digo que foi a minha noite escura da alma, né, como a Sá fala, porque realmente eu me via totalmente perdida, eu só sabia chorar, né? Então, entrei para esse processo ali de mais técnico também, né, de aprender uma nova profissão. Tentei fazer algumas vendas até nesse movimento ali, mas não fluía, sabe? Minha carreira não estava fluindo. Aí aquela coisa, né? Achava que o marido também não estava apoiando, mas hoje a gente vê que não é bem assim, né? É mais as nossas expectativas realmente sobre a gente, né? E o nosso medo, enfim, muitas vezes de dar certo também, né? Então. É esse amadurecimento, eu acho, sabe? De olhar para nossa história, olhar para o que a gente é bom e muitas vezes parar e analisar de fato o que que eu quero para minha vida, né? Porque hoje, olhando um pouco para minha história, e eu vou pegar esse gancho do que você trouxe, né? De que a resposta está na nossa história, eu me vejo realmente sempre vivendo muito no automático, assim, sabe? Muito olhando para fora. Nesse período ali, né? Eu estava muito desconectada de Deus, né? Então. Eu vivi um período da minha vida ali, né, da infância, adolescência, em que eu era até catequista na escola, na igreja, né? E depois, na fase da adolescência, ali acabei me afastando um pouco. E eu vejo que real, assim, fui pra lá pra me aproximar para despertar, né? Vamos dizer assim. E até foi bem doido, porque um dia eu tive uma lembrança, estando lá, né? De que quando eu fui na minha primeira viagem a trabalho, estagiária ainda, né? Passando lá por Curitiba, na frente de um parque, assim, bem bonito lá, São Lourenço, se eu não me engano o nome. Eu imaginei, nossa, né, a Giovana adolescente, 17 anos lá, estagiária, um dia eu quero morar aqui, né? Eu lembro que veio isso na minha cabeça, assim. E aí, ao mesmo tempo, veio, não, mas como, né? Naquela época eu nem namorava, não tinha nada, né? Nada de nada, assim. E aí, anos depois, então, morando lá, né? Eu brinco que Deus desviou um pouquinho, mas eram uns 30 quilômetros de lá. Eu me vi estando lá e não sendo grata por aquilo, sabe? E aí, acho que foi o maior choque de realidade que eu tive, né? Mas isso, assim. Depois de um processo já de ter, pulei, né, uma parte da história, mas de ter entrado para a escola, de estar olhando, né, mais para essa questão de buscar ajuda mesmo, sabe, terapêutica e tal. Então, os insights que vem vindo pra gente, né, isso me traz assim, mais uma vez, né, a questão do controle muitas vezes que a gente quer ter de é tudo no nosso tempo, né? Aquela Giovana não acreditou que ela poderia morar lá, né? Mas no tempo certo, ela foi levada para lá, né? Então eu vejo assim o quanto aquilo me ajudou a despertar ainda mais e agradecer, né? E foi muito engraçado porque, vamos dizer assim, tive essa consciência, uns 2 meses depois apareceu a oportunidade para a gente voltar para Santa Catarina. E quase que eu brinquei, ô Deus, mas como assim? Agora que É eu agora tô que eu estou grata, no né? lugar que eu quero. Exatamente. Agora que eu entendi que eu queria estar aqui e não tô sendo grata por isso, era só isso que o senhor queria, né? Então, mas eu brinco assim, mas é muito isso, sabe? Acho que a mensagem do tudo tem o tempo certo, né? E aí, nesse processo, 2023 foi meio patinando, assim, 2024 foi onde realmente eu acho que eu cheguei no meu limite e eu disse pra mim mesma que eu não aguentava mais chorar, né? E assim, era um chorar, não era de desespero, eu não sei te explicar. Tipo, meu marido chegava em casa, a gente ia jantar, me dava vontade de chorar, né? Lembrando das memórias aqui da família, de estar lá, de não sei, e assim.
no fundo, olhando hoje a história da gente lá, também estava bom, sabe? Não, era mais, aquela coisa, né? De não importa o lugar que você tiver, você vai estar junto com você, Mas né? é o que eu falo, onde Então, a gente vai, a gente se leva junto, não tem outra exato, opção. Fala, nós somos a única pessoa que exatamente. nasce com a gente e morre Aham, com a gente. Esse período entre o nascimento, né, e a nossa morte, né, do nosso corpo físico, né, esse período de uhum, tempo, a única pessoa que vai passar com a gente somos nós. Né? exatamente, Marido, filho, eles ficam uma parte do tempo com a gente, mas a maior parte do tempo é a gente com a gente. Então não adianta você exatamente. querer, a Não, gente falar, ai, vou mudar de total. cidade, vou mudar de bairro, vou mudar de O trabalho. problema vai junto. Mas pode ser que esteja te incomodando aquele lugar, mas eu tenho uma boa e uma Aham, má notícia para te dar. exato, Você se leva. exato. Exatamente. Foi E mais ou aí, menos isso que eu aprendi. quando você fez, né? Você voltou para morar em Santa Catarina, foi aí então Uhum, que você começou a fazer esse trabalho que você faz hoje de contribuir com as mulheres nesse equilíbrio, né? Eu não gosto nem de usar muito aham. equilíbrio, né? Nessa Não, eu dinâmica do também. trabalho É, com a vida harmonia. pessoal. Uhum. Na verdade, esse processo começou já lá, né? Em janeiro de 2024 ali, eu acabei entrando para um processo terapêutico mesmo, né? Porque, igual eu falei, não aguentava mais chorar, né? Então, ali comecei a entrar também para mentorias de negócio, enfim, depois entrei para a escola de empreendedorismo em julho de 2024. E foi onde, em 2024, a produtividade feminina, já na mentoria de negócios, tinha entrado na minha vida, vamos dizer assim, né? Mas ali eu ainda estava meio perdida, tentando ir para uma área mais comercial, né? Mais de atendimento ao cliente, que talvez não era muito a minha história para aquela Giovana, mas hoje eu entendo a visão que ela não tinha, né? Ela chegou, vamos dizer assim. E aí, nesse processo, eu construí ali em julho, mais ou menos de 24, a minha mentoria, né? De produtividade, então, para mulheres. Mas nesse momento era só agenda mesmo, sem ciclicidade, né? Então, ali foi muito pela minha história também, né? De beleza. Sentei para empreender como social media. Eu que era referência a nível Brasil em planejamento de custos, compras, grandes paradas e o que fosse, né, na minha área lá. Eu não dava conta da minha agenda, não dava conta de saber o que eu tinha para fazer, literalmente, né? Sentei Você a não, BC você lá não, na frente é. do Você não computador, conseguia, vamos dizer assim, gravei. identificar o que era a prioridade. Você ia fazendo Prioridade. tudo conforme a demanda. Principalmente nessa época, Exatamente. eu acredito, né? Você tendo a sua filha nessa época tinha quantos anos? Uns 2 anos? A Malu tava com uns 2 anos, dois e pouquinho. Aham. E aí foi muito isso, assim, de beleza. Nesse período também, 1 ano e pouco, acho que ela tava. Ela começou a ir pra escolinha lá, uma recriação, e à tarde eu tinha o período da tarde para trabalhar, mas eu não trabalhava, eu não sabia o que fazer, entende? Era muito, beleza, onde que vai estar o meu cliente, né? E é importante falar também que naquele momento. Eu vejo que eu não confiava no que eu tinha para entregar. Não na qualidade que eu fosse entregar, mas no que eu estava vendendo, no sentido assim de me vender, né? Muitas crenças sobre vendas, sobre eu ir, né, em busca do cliente. Então eu digo que eu vibrava muito baixo mesmo. Então quem eu atraía era justamente aquela pessoa que não estava pronta para pagar, para viver o processo, né? Muito da minha comunicação também, eu vejo que atraía as pessoas, né, que não fazia fluir, enfim. Então são todos os processos realmente, né, que eu tive que olhar para conseguir estruturar um negócio, né? Então, primeiramente, começou muito nesse lugar de usar o que eu sabia um pouco ali, né, do corporativo, mas vale lembrar que quando eu saí também, fui muito grata, assim, por tudo que eu vivi lá dentro. Como é que eu vou te explicar? Eu não odiava o que eu fazia, eu gostava do que eu fazia, mas ao mesmo tempo eu saí com um sentimento de não quero mais viver isso, mas eu acho que foi até uma certa mágoa, um apego emocional de não querer mais olhar para aquilo, porque senão, sei lá, vou querer voltar, não sei, sabe? Não foi de ruim, mas me fez ir para um lugar de eu não sei fazer nada do mundo aqui fora, tudo que eu sabia servia só lá para dentro. Né? Então, mais uma vez, o olhar para a história. E por nesse 1 ano, 2 anos ali que eu fiquei patinando, foi onde justamente eu excluía a Giovana corporativo, né? Entendo que tudo que eu vivi fez parte também desse processo para ter esse entendimento que eu tenho hoje, né? E acho que amadurecer e viver isso
para hoje estar entregando o que eu entrego no tempo certo, né? Como a gente fala. Então, precisei viver tudo isso desde o social media, porque hoje muito do que eu oriento as meninas ali, né, mais focada em negócio, tem a ver com essa questão de se posicionar, né, daquela falsa ilusão de que, como a gente falou, você vai postar e vai ficar milionário. Então, tem muita gente ainda iludida, vamos dizer assim, né? Por esse mundo que, enfim, não dá para generalizar, porque tem muita gente do digital também que entrega a verdade, né? Mas teve um momento ali, né? E hoje ainda muita gente vende essa falsa ilusão, né? De que tu vai postar e vai ficar rico, né? E que o cliente vai chegar. Então, é como eu brinco, né? O trabalhar dá trabalho. Então foram várias coisas que eu fui olhando assim ao longo do processo e vejo que eu precisei viver cada pontinho, assim, cada ponto desse processo para estar aqui hoje, né? E aí, então, ali eu criei uma mentoria, né? Quase que eu pagava para a pessoa ser meu cliente naquele momento. E em janeiro de 2025 foi onde eu tive esse insight real, assim, de entender que o planejamento, plano de planejamento, né? Ou a técnica lá, a Giovana do Corporativo, ela era muito boa na técnica. Só que eu comecei a entender, né, através. Eu falo hoje de gestão de energia, né, para trazer para essa linguagem um pouco mais corporativa, vamos dizer assim, né? Mas é entender que a produtividade da mulher ela é diferente da do homem, né? Então ali eu comecei a despertar também para essa parte de que eu tinha o planejamento, a técnica, né? Mas eu precisava integrar aquilo com o meu descanso, com o que eu sou, né? Com as minhas fases. E isso a Giovana do corporativo nem sonhava. Se tu falasse sobre produtividade feminina ou ciclicidade pra mim naquela época, eu ia dizer, ah, é papinho de menina, né? Porque eu era bem Giovana menininho, assim, né? Trabalhava na manutenção, por mais que era no administrativo, mas era um ambiente muito masculino. Então, esse Então, trabalho, né? Eu falo assim, o trabalho, o rendimento nosso, não vou falar que é melhor ou alta maior. performance, né? Ele é só Entrega, meta. diferente, né? Então, nós temos uma forma Uhum, diferente, né? Quando você fala de ciclicidade, né? De repente, quem está uhum. aqui nos assistindo não sabe, né? A ciclicidade é o nosso ciclo feminino, Menstrual. o ciclo nosso Isso. menstrual. Então, cada Uhum. fase nossa da menstruação, a gente tem um tipo de Uma energia, né? Então, produtividade diferente. essa coisa que Exatamente. não é linear, que é diferente dos homens. Não. Então, a nossa Exatamente. produtividade, ela muda. Então, ela sobe, tem hora que desce, tem hora que sobe, tem hora que Uhum. desce. E o que eu vejo também, né, com relação a isso, Gi, é que as pessoas também, que as mulheres que eu atendo, trazer isso para elas é importante. Ah, mas hoje eu tô mais chorosa. Ai, hoje Uhum. não, eu Uhum. tô mais irritada. Então, eu sempre pergunto, que Uhum. fase do ciclo menstrual que você tá? Porque dependendo Uhum. da fase do ciclo menstrual que nós mulheres estamos, muda mesmo. Então, né, tá Sim. perto a menstruar, talvez você esteja mais irritada ou mais chorosa. Uhum. Quando você está menstruada, você fica um pouco mais cansada, né? Não consegue raciocinar, e aí vai indo. Como é que você. é, como que isso chegou na sua vida, essa coisa da ciclicidade, Uhum. e como que isso como que essa informação chegou e como que isso você absorveu para você? Uhum. Então, foi ali nesse processo de negócio, né, em 2024. Antes eu já tinha começado, mesmo no processo de social media lá, já tinha algumas coisas de mentalidade, né? Muito nessa linha também do que a Sá traz na escola, é de uma amiga dela, então foi muito parecido, assim, né? Vamos dizer que o primeiro despertar, mas a ciclicidade mesmo foi numa mentoria de negócio que eu fiz com uma aluna da escola ali, né? Então começou a chegar para mim essa questão de. Eu brinco hoje, né, e falo para as minhas clientes que é o óbvio que precisa ser dito, né? Por quê? Tem um pouco de resistência realmente em a gente falar, né, sobre menstruação, planejamento, o que que tem a ver, né? Mas eu falo muito que a produtividade tradicional, e aqui, né, eu gosto de abrir um parênteses, né? Eu acredito na integração, né, do masculino, do feminino, não é sobre feminismo, né? É sobre entender que homens e mulheres são diferentes. Então, às vezes, essa produtividade, às vezes não, né? A produtividade tradicional que a gente vê, na maioria das vezes, em livros, a Alta maioria dos performance? conhecimentos realmente que a gente tem, né? De formas, de métodos, enfim, ela é uma produtividade muito linear, muito focada na alta performance de eu vou dar um gás, né? Eu brinco, eu vou acordar às 5 da manhã, entrar numa bacia de gelo, fazer o devocional, sair e E fazer uma aí, corrida. Sim. tem uma outra coisa que você está trazendo. Então, a grande maioria nessa essa questão de alta performance, né? E eu Uhum, entendo disso porque eu trabalhei no corporativo durante muito tempo. Esses livros, eles foram escritos por homens, não escritos por mulheres. Nenhum exatamente. livro de mulher, né? Até onde eu conheço, claro, né? Uhum, Tem esses livros de alta performance.
Uhum. Porque assim, a alta É, performance da mulher é diferente da alta performance do homem. do homem, E exatamente. entender isso, e não significa que um é mais é superior, outro inferior, Uhum, significa que são não. apenas performances diferentes. Diferentes. E entender, né? E eu trago muito isso, é a rotina, é o planejamento, é entender como isso funciona para você, né? Então, onde a gente se perde na maioria das vezes, né? Em tentar se colocar dentro de um modelo pronto, né? De produtividade, de alta performance que o corporativo te vendeu ou que a internet te vendeu, né? E aí você acaba se frustrando, né? Aí vem a parte de inteligência emocional, né? Para lidar com isso, porque você vê a fulana lá fazendo e para ti nunca dá certo, né? Ou até para quem tem filhos, né? No início, por exemplo, às vezes eu culpava muito essa parte de estar com a Malu e não ter tempo, né? E coloca um peso nos nossos filhos, ou enfim, no marido, no papagaio, no periquito, em quem for, né? Que não é deles. Então, quanto mais eu comecei, né, a internalizar, vamos dizer isso, né? O óbvio que precisa ser dito. Eu confesso para você que eu fui entender sobre o meu ciclo mesmo, né? Quando eu parei ali para tentar engravidar da Malu, porque senão para mim era só menstruação e E vida que TPM, segue. né? Isso, exatamente. É, e ainda assim, quando parava para olhar isso, né? Nem era muito no automático, né? Muito na fazedora ali. Então, a maioria das vezes a gente não para olhar para isso. Negócio eu te falei, se fosse falar isso pra Giovana lá do corporativo, ela ia dizer, meu Deus, que papo furado, Você tá né? louco, isso é Mas papo hoje de mulherzinha. Eu te entendo, porque é, quando eu trabalhava no corporativo, eu também tinha um pouco essa visão. crença. Essa Uhum, questão do ciclo menstrual, ela é importante. Então, tem mulheres que nem sabem. uhum. Eu pergunto, qual foi a É, última vez que você menstruou? Ah, não sei. Não tenho exato. contado. Não. E a gente não se percebe, né? Não. E até eu trago essa questão, né, de gestão de energia, porque justamente essa mulher que ela tá na fazedora, a Giovana do passado ali, né? Ela não vai dar bola para isso, ela não vai dar importância. Se tu falar sobre ciclicidade, produtividade feminina, talvez até chame atenção, mas a palavra menstruação, ela tem um tabu muito grande, né? Ainda tem. E exatamente. E olhar para essa questão, então, né? De como eu vou gerir as minhas emoções, a minha energia, né, ao longo do meu ciclo, porque como você falou, diferente do que a gente muitas vezes acha, né, e não para olhar para isso, nós temos 4 fases. E Uhum. cada fase vai interferir diretamente no nosso nível de produtividade, seja cognitivo, seja de físico mesmo, né, de esforço, enfim. Então, né, e te respondendo como eu fui trazendo isso para minha vida, eu comecei lá, então, né, nessa mentoria de negócio, ter esses primeiros contatos ali, já implementando alguma coisa na minha vida, no sentido assim, de é bastante informação, então eu tentava relacionar, mas eu te confesso que não fazia parte da minha vida ainda. Sabe o pensar, sentir e agir? Ainda estava só no pensar, né? Então eu não me sentia vivendo aquela rotina de olhar realmente para o meu ciclo e tal, né? Então, por isso que eu digo que é viver um processo mesmo, entre você ter esse conhecimento e colocar ele em prática na sua vida, né? E aí eu fui me desenvolvendo, entrei para a escola, depois entrei para a formação também. Ali, quando eu entrei para a escola, foi onde me deu o maior insight, assim, né? De ver aquela mulherada falando de planejamento, falando de agenda, falando de coisas que eram óbvias para mim, eram simples para mim, que vivi 12 anos fazendo isso, né? E elas estavam travadas em fazer isso, né? Então foi ali onde eu tive o insight, né, sobre a mulher trator, a mulher donzela que fica esperando, e consegui ter essa visão de integrar, e eu digo que foi Deus mesmo, sabe? Eu acho que me fez ter esse insight de vender isso como um produto, de entender que isso era importante, seja para o planejamento de vida ou de negócio dela, né? Porque em cada fase você vai ou se sentir mais disposta, né? Tem a fase ali, por exemplo, da ovulação. É uma fase onde é a nossa produtividade máxima, nosso pico de energia do fazer, né? Do ir para o mundo, de virar o trator, então, né? Mas um trator calculado ali, né? Planejado. Então, eu brinco que, pena que são só uns 3 dias no mês, né? Mas é saber aproveitar cada fase a favor da tua produtividade. Saber que se a gente, como mulher, né, não foi ensinada a descansar também. Então, isso, né? É outro tabu que a gente precisa olhar, talvez, né? E o que eu percebo nos meus atendimentos, assim, é muito, eu não tenho tempo. Eu preciso ser mais produtiva, mas eu não tenho tempo para parar para olhar para isso, né? É tipo afiar o machado. Se eu não paro para afiar o machado, eu saio cortando tudo e, né? Isso Enfim, aí, é interessante isso que você está trazendo, porque assim, né, uma das grandes dores também, né, das clientes que eu atendo é isso, né? Ai, não vou uhum. descansar porque, né, a gente Perco a tempo. gente foi, a gente foi educada, né, nossa sociedade que quem não está tá parado,
não Uhum. está produzindo. Se você não está produzindo, Uhum. nossa, como você é preguiçosa, você assim, é como se fosse Várias crenças. descansar, é como se fosse uma coisa inútil. E na verdade Uhum. não é, a gente precisa dos Não, dois. Então a gente dorme, exato, a gente descansa o nosso corpo para a gente recuperar a nossa energia para o dia seguinte. Então tem exato. pessoas mesmo, né? Eu também era essa pessoa. Então você está sempre ali fazendo, fazendo, fazendo. Só que aí chega uma hora que se você fica nesse só fazer, 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 o corpo tem uma Uhum. hora que não aguenta. E aí o Não. corpo começa a dar sinais de que, Uhum. olha, você precisa aqui, ó, a conta vai chegar, você Vai precisa parar parar. na dor, Você né? precisa, Exatamente. então se você não parar pelo amor por Uhum. você, pelas pessoas com quem você ama, você vai Uhum. ser obrigada a parar, literalmente por uma dor no seu corpo. Uhum. Como que você chegou a passar por isso na sua vida? Ou você fala isso nas mentorias para suas mentoradas? Como que é isso, gente? Do parar pela dor? Vocês falam Eu para elas a acredito. importância do descanso? Como que Sim, é sim, isso? é. Na mentoria, né, no individual, a gente faz muito essa visão mesmo, né, de trabalhar mentalidade, autocuidado, prioridades e agenda, né. Então, a gente olha para essa parte real, assim, né, de descanso, no sentido de como eu vou integrar isso na minha vida, né. Então, eu gosto, não vou entrar aqui no detalhe, mas o fazer, o ir para o mundo, é muito usar essa nossa energia do masculino, né, de ação mesmo. E o descanso, né, o belo, o cuidado ali é o nosso feminino, né? E muitas vezes a gente confunde isso, principalmente hoje, né, vendo Instagram e tal, que o feminino é colocar um vestido, passar um batom vermelho, né, e você tá feminina. Não. Ou então, Auto... feminino é você largar tudo e ir pro meio do mato e abraçar a árvore. Isso, exatamente. E eu defendo muito essa questão da integração mesmo, né? De que a gente precisa das duas coisas. Então, acho que até nesse quesito eu tive sorte, vamos dizer assim, de não ir muito para o lado só de uma coisa ou só de outra e ter esse insight de entender que a gente precisa dos dois e que é ali que eu vou encontrar o meu ponto de harmonia, né, entre essa vida. Porque, como você falou, né? Eu também não gosto muito da palavra equilíbrio, né? Porque equilíbrio é quando a gente está parado, né? Uma balança equilibrada, ela não tem movimento. Então, a harmonia, a gente vai achar harmonia onde? Onde tem momentos em que eu preciso dar um sprint maior, seja no meu trabalho, na minha vida, vai estar mais tumultuado, talvez ali vou ter mais ações para fazer, e momentos em que eu preciso descansar, né? Então, o feminino, o descanso, ele ajuda a gente na questão de criatividade também, né? Então, às vezes eu tô ali naquela falsa ilusão, né? E isso é uma crença que as minhas clientes trazem muito, de que se eu estou ocupada, né? A gente tem essa crença de que eu acho que se eu estiver ocupado o tempo inteiro, eu estou sendo produtiva, né? E é muito pelo contrário, né? Você tá ali na bombeira apagando incêndio o tempo inteiro e parece que não tá indo para lugar nenhum, né? Chega É, no fim mas do dia aquela sensação de que não fiz nada. essa Então, é crença. entender a prioridade, né? O que que é prioridade? O que que é inegociável no teu dia a dia? Então, a gente vai muito para essa linha de raciocínio, assim, sabe? E aí ajuda a construir uma agenda, né? Que faça realmente sentido para a vida dela. Essa parte onde eu comecei lá em 2024 em aplicar, né? Foi muito focada no CPF dela. Né, que foi o que eu vivi para mim, para começar a empreender, organizar a casa, vamos dizer assim, né? Então, trabalha muito a questão de mentalidade, onde ela tá, onde ela quer chegar, né? É, e a maioria, né, busca esse equilíbrio entre vida e negócio, de eu não estar em casa pensando no trabalho e no trabalho pensando no filho, enfim, né, com essa culpa eterna, né, que a gente muitas vezes tem. E aí, como, né, só para recapitular a tua pergunta inicial ali, eu fui aplicando, então, quanto mais eu ensinava, estudava sobre isso, né, na formação eu me aprofundei mais nisso, e entendi de fato a raiz, vamos dizer assim, né, mas eu acho que foi vivendo o processo mesmo, sabe? De escrita, de realmente ir me percebendo, né? Porque quando a gente sai do automático, né, e para perceber, eu digo assim, que não quer dizer que você não vai mais voltar para esse lugar, né, de fazedora, de estar ali, só que você consegue sair mais rápido dele, né? Um exemplo, né, só para contextualizar. Eu percebi que por aqui, no início, era muito frequente o pensamento de vou largar tudo e voltar para CLT, né? E era assim, um pensamento aterrorizante. Ele me perturbava pelo menos uma semana do mês, né? Depois que eu tomei consciência, eu comecei a entender que isso ali vinha, no meu período de TPM. Então, onde a gente está mais sensível realmente, esse final de ciclo ali. E aí, com esse conhecimento, então, né, sendo a pessoa que já ensinava sobre isso, né?
eu entendi que isso partia do meu sentimento, né? Desse período, não era? Tinha 2 semanas que eu tava uau, e depois eu entrava numa nuvem negra, assim, que eu queria largar Baixava, tudo. baixa energia, né? Exato, exatamente. Então, eu não estava respeitando, né, o meu ciclo, e eu não estava respeitando os meus momentos. Então, eu percebi que ali eu não estava querendo deixar ir a muleta da CLT. Tratei algumas questões, né, algumas consciências. No segundo mês, depois que eu tive esse insight, né, o pensamento ele ainda voltou, mas já com menos ênfase, vamos dizer assim, né, até que hoje ele não é mais uma opção. Então, por isso que eu falo, né, quando a gente fala de desenvolvimento humano, seria muito bom, né, se a gente tivesse uma pílula mágica ali para te dar um comprimidinho e te fazer tomar, e agora eu sei tudo E sobre tudo, gestão de tudo, energia e e tudo se exatamente. resolvesse. Mas, É. voltando a essa questão que você fala da gente estar sempre produtiva, né? Então, a Uhum, gente tem uma crença muito enraizada, né, na humanidade de uhum. que a gente só vale a pena o dinheiro vir na nossa mão se ele for feito com muito esforço, com muita Sim, dureza, né? Então eu sim. preciso suar muito. Então, assim, se fosse, né, pelo menos do meu ponto de vista, se Uhum. fosse dessa forma, a gente fosse trabalhar duro para a gente ter, então as pessoas que trabalham, você trabalha na fábrica, né? Chão de Uhum. fábrica, as pessoas que trabalham em construção civil, então eles receberiam muito mais Ess- do que quem está sentado Essas lá, um seriam as presidente de milionárias, né? escritório. Então É. não é o esforço físico, a gente acha que tem que se, né, o que vem fácil, é Exatamente. fácil, né? Então, Exato. aí para o dinheiro para ganhar ele é muito duro, mas para ir embora ele é muito fácil. Então, essas Uhum. crenças que nós fomos herdando, né, Sim. dos nossos ancestrais, eles também ficam muito enraizados. Eu acho que vai bem de encontro o que você está trazendo, essa produtividade, o quanto que esse trabalho que você faz, né, Gi, ele é importante para trazer consciência para as mulheres. Sim, eu posso ter um trabalho, eu posso Uhum. ter uma família, harmonizar tudo isso e Sim. encontrar esse ponto, né, de equilíbrio. Tem hora que eu tenho mais demanda da casa, tem hora que eu tenho Uhum. mais demanda do trabalho, tem hora que eu vou ter mais demanda com o filho. Exato. Para a gente caminhar aqui para o final, o que que você traria para essa mulher que não sabe de nada disso, que está ouvindo isso pela primeira vez? O que que você traria para ela que foi o seu grande aprendizado de tudo isso, Gi? Uhum. Eu acho que o principal, assim, né, com relação à minha história e aos atendimentos que eu faço, a gente não tem clareza, né, do que a gente quer, né? E o nosso cérebro, ele funciona muito com comandos exatos. Então, ter essa clareza no dia a dia, né, sair ali daquela lista de tarefas interminável, de achar que eu vou estar produtiva só se eu estiver ocupado o tempo inteiro, e realmente acho que o ponto principal é tirar da cabeça, sabe? Porque hoje o que eu mais vejo é a gente, até às vezes, muitas vezes, né, tendo ali uma agenda, uma listinha, mas tu não segue ela e se frustra, né? Então, fazer quando eu comecei, vamos dizer assim, né, a única coisa que eu sabia era que eu não queria mais. Então, talvez, né, hoje você não vai saber onde você quer chegar, mas começa pelo que eu não aceito mais na minha vida e talvez dali as coisas vão se encaminhando, né? E aí, o segundo ponto, acho que é muito esse mesmo, de fazer um planejamento básico, mas um planejamento com intenção. Não ali na lista de tarefas só para dar um check, né, em 100% das ações no final do dia. Porque, como eu falo para as minhas alunas, né, a única certeza que a gente tem na nossa vida é que imprevistos eles vão acontecer. Então, mais uma crença, né, que vem muitas vezes é que eu fiz a minha agenda e eu tenho a falsa ilusão de que todo dia ela tem que ser igual, né? Uma coisa também que eu faço nos meus atendimentos é análise comportamental, então eu entendo de fato como você funciona e como que o teu perfil vai se adequar para aquela rotina, ou como aquela rotina vai ter que se adequar para o teu perfil, né? Então não tem um checklist ali igual para todos os dias. Isso é uma crença que a gente tem, né? Então, quanto mais eu souber onde eu quero chegar, mais intenção eu preciso ter na minha agenda, de sair daquela lista de tarefas ali, de só um checklist básico, com essa crença de que eu tenho que fazer tudo igual todo dia, e entender que talvez essa semana, o meu foco da semana, a minha intenção vai ser levar meus filhos no médico, e aí semana que vem eu vou ter que dar um sprint maior no trabalho, entender que talvez essa semana vai ser mais de descanso e na próxima eu vou trabalhar mais, enfim, é realmente encontrar essa harmonia e fazer essa agenda trabalhar pra gente, não o contrário, né? Então, como você trouxe a questão do esforço, eu trago muito isso, né? É o planejamento inteligente, né? A gente não precisa levar na força. Né? Então, acho que o principal é isso, é sair ali daquela lista de tarefas da apagadora de incêndio o tempo inteiro, né? E trazer muito, né, para esse contexto de entender de fato se aquela agenda ela está sendo funcional para você, né? E
ter o seu inegociável do dia. Se tiver uma ação, por exemplo, né, que eu tiver para fazer naquele dia e eu fiz ela, então eu vou estar com a minha vida quitada, vamos dizer assim, né? Se eu tiver qualquer imprevisto que seja, né? Então, como eu falei, a única certeza além da morte que a gente tem, né, é que imprevistos vão acontecer. E aí vem muito para esse lado das crenças mesmo, sabe? Sobre planejamento, sobre alta performance. Aí a gente ia poder ficar aqui um dia falando, né? Mas eu acho que é muito isso, assim, entender de fato para onde que eu tô indo e construir uma agenda que te faça chegar lá, né? Que E não cabe ficar em ali você, só né? enchendo de Isso que atividade. você trouxe do comportamento, né? Então, tem pessoas que têm mais essa energia masculina da ação, né? Uhum, Gosto de ir lá. Tem pessoas que têm mais essa energia do planejar, de ficar mais por trás dos bastidores. uhum, Também é respeitar isso. Nossa, mas sim, a, a minha colega, a minha amiga, né? Ela tá indo mais longe, tá fazendo, mas assim, de repente ela tem esse perfil comportamental de ser sim, mais uma pessoa da ação. Tem pessoas que uhum, não são, independente do sim. motivo. E também isso é Não, importante exato. respeitar, porque senão a gente entra num outro lugar, que é a comparação. Aí eu me Uhum, comparo total. com a outra pessoa, eu acho que a outra pessoa ela tem mais performance, que ela é melhor e que eu nunca vou Uhum, conseguir chegar nesse patamar. Então, quando a gente é, entende esses nossos perfis, né? Vamos dizer assim, como é que a exato. gente funciona, isso também traz mais confiança, mais coragem mesmo da gente se Uhum, entender e da gente, então, se entender que, como que você trouxe, né? Os nossos inegociáveis para o dia. E que imprevistos, com total. certeza, né? Então, às vezes, algumas pessoas podem ter a crença de que, então, eu estou lá, peguei o meu papel que eu tenho aqui, fiz lá todo o meu planejamento, nossa, mas saiu fora, então, do que eu tinha planejado, então, planejamento não funciona. Eu Uhum, tinha essa crença exato. antes. É, e aí, né, como brincaçar, eu vou te dar como é que se diz, assim, tipo um spoiler aqui, né? O planejamento, a meta, ele muitas vezes ele é feito para nem ser batido mesmo, sabe? Mas ele é um norte, uma referência Mas é uma para o nosso direção. cérebro, né? Para ter uma direção. Então, muitas vezes você vai fazer um planejamento hoje, amanhã vai recalcular a rota, né? Então, é muito isso. Não tem como ser 100% ali uma regrinha, né? E igual para todo mundo. Então, acho que esse é a beleza, né, de planejar e da vida propriamente dito, né, de você não ter esse controle. E aí, quando a gente quer fazer tudo muito certinho, entra muito no controle, né? E aí a gente não tem controle de nada, como a gente falou lá no início, né? E essa questão do perfil, ela é muito legal, só para já fechar também, né? Porque o que que acontece? Muitas vezes, né, se a pessoa ela é mais do perfil do passo a passo e ela não tá tendo isso, ela não tem uma agenda visual, muitas vezes ela não consegue estruturar isso de uma forma que ela consiga tirar da cabeça dela e ver o que ela fez, ela vai ficar se cobrando, ela vai travar, né? E o contrário também é verdadeiro. Quando uma pessoa ela é muito de um perfil perceptivo que a gente fala, né? Que é mais do deixa a vida me levar, é aquela pessoa assim, entregou pra mim, bato no peito, eu vou fazer, né? Eu sei que vai dar certo. Mas a que preço, né? Porque muitas vezes ela tá indo lá pro nível da sobrecarga daí, porque ela dá conta de tudo, né? E aí ela tá tentando se encaixar no modelo tradicional ali de produtividade de alguém que falou que ela tem que fazer daquele jeito. E ela tá se frustrando porque ela é como se tu colocasse um passarinho na gaiola e ele quer voar, mas ele não consegue sair, porque aí o cérebro dela entra em contradição, porque ela não funciona com o processo exato ali desenhadinho, contrário Processual. daquela pessoa que funciona só com o passo a passo, entende? Então, ela é um perfil mais livre. Para ela vai funcionar melhor uma agenda em blocos, fazer algo diferente, colocar coisas diferentes que estimulem ela no ambiente, no trabalho, trabalhar com pessoas. Então, assim, é muito além, né, do que só a agenda, do que só a estrutura. Então, conhecer o perfil realmente ele traz, né, para esse lugar de, opa, pera lá, agora eu entendi que talvez eu não sou tão improdutivo assim, é só porque eu estava usando a técnica errada para o meu perfil, né? E aí, nesse processo todo, no final do ano passado, né, eu integrei mais uma parte aí minha do corporativo e ainda trabalho nessa parte de CPF, mas estou estendendo esse trabalho também, levando essa consciência, né, da produtividade feminina, da gestão de energia para trabalhos em equipe, né? Então, estou aplicando um treinamento agora também numa equipe. E eu brinco, né, que o masculino ele chegou, porque nessa equipe tem mulheres e tem um homem lá também. Então, levando esse Para dar conhecimento um da pouquinho, né, produtividade.
desse equilíbrio aí, Exatamente. E né? ele está aprendendo sobre isso, né? Até para lidar melhor também no dia a dia. Então, assim, trabalho mais essa parte de gestão de processos, projetos ali, levando isso, sabe? E mais uma vez, né? Olhando para minha história, porque eu estava separando as duas coisas. Então, a nossa resposta, ela realmente vai estar na nossa história, né? Enquanto eu separei a Giovana do corporativo, da Giovana que estava nascendo, vamos dizer assim, a Giovana produtividade feminina ali, gestão de energia e tal, as coisas não estavam fluindo muito bem, né? E depois que eu realmente olhei para minha história e aceitei, né, que esse era o meu processo, entendi que talvez eu não vá viver aquele corporativo, né, que a gente viveu, mas que a gente pode ir lá e mudar, né? Talvez eu não vou conseguir mudar o sistema que já está lá, mas eu posso criar um novo corporativo a partir de mim, né? Sim, Então, com acho que vem certeza. muito forte isso, assim, nos últimos tempos. E saber também que tem muitas empresas abertas a isso, né? Às vezes a gente tem essa crença de que não, mas até acho que a gente já teve uma conversa sobre isso, né, no passado. Mas eu vejo o quanto as pessoas estão se abrindo mesmo, e assim, é uma questão de saúde mental, né? Como a gente falou, na conversa antes ali do podcast. Eu vejo que o meu trabalho, né, de trazer essa consciência de planejamento, de agenda, de gestão, ciclicidade, ele caminha muito para esse lugar da saúde mental no ambiente de trabalho, sabe? Que, como eu falei, né, a Giovana lá do início, ela tinha técnica, mas ela não tinha inteligência emocional para Inteligência lidar com emocional. tudo isso, É, né? E aí, 3 anos se passaram. A boa e a má notícia, como tu brincou, né? É que o processo nunca acaba, né? nunca acaba. Porque eu Então, a falo cada assim, degrauzinho, é, exato. a gente rever os nossos pensamentos, as pensamentos É, limitadores, as crenças, é igual lavar louça. Sempre vai ter um copo na pia. exato. Lavar. Isso é bom, Total. significa que a gente está vivo e que a gente tem Exato. Esse é o bom da capacidade. vida, né? Senão, É, significa que a gente está vivo e que a gente está num processo sempre de evolução. sim, Gi, exatamente. olha, agradeço demais. Ficaria aqui Obrigada. horas conversando com você. Esse papo Eu também. ele é muito importante, né? Do quanto que nós mulheres fomos educadas a, de repente, não olhar para esse lado feminino. Então, eu espero de verdade, né, que as mulheres que forem aqui assistir, ouvir a sua história, elas comecem a ter um pouco mais, como se fosse uma pílulazinha que você trouxe Isso. aqui, da importância de olhar para esse lado. Não só do fazer, 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 a gente aprendeu, mas também da importância de descansar. Hoje, por exemplo, né, eu tenho o grande privilégio, acredito que você também, que a gente trabalha home office. Tem dia que às Uhum, vezes à tarde estou cansada, ai, gente, acho que eu vou encostar, tirar um cochilo aqui de 10 minutos. E quando eu uhum, acordo, ó, eu acordo cheia de energia, cheia de gás. Então, entender essa importância, né, do descanso exato. e de fazer. Então, depois, quem quiser saber mais sobre esse trabalho maravilhoso que a Giovana faz, vou deixar aqui embaixo um descritivo do vídeo, todos os contatos da Giovana. Mas, Gi, se você quiser já antecipar, qual que é sua rede social que você mais usa? Para as pessoas poderem Isso, te vocês achar. vão me achar pelo LinkedIn ou pelo Instagram, né? Como Giovanna Gulini, mesmo. Só Giovana o meu nome. Golini. Isso, Tá. Então, Giovana Golini no Instagram, Giovana Golini também no LinkedIn. Gi, muito isso. obrigado. Sua Obrigada a história é você. maravilhosa. Parabéns por ter vindo aqui, ter tido a coragem de Gratidão. contar a sua história. E aqui também não é só sobre contar histórias, né? Contar a sua história, mas é de que forma que você pode contar a sua história e ela pode contribuir com mulheres que vão, com certeza, se inspirar em você. Tá bom? Legal. Te Obrigada por ter agradeço mais uma participado. vez. Obrigada. Quero te agradecer, né, pelo convite mais uma vez e acho que é muito isso, né? Toda vez que eu vou participar de algum movimento ou dar uma aula, eu sempre intenciono, né, que aquela palavra que a gente for falar, né, às vezes a gente coloca aqui um script e sai completamente fora do roteiro, né? Por isso a gente nem tinha muito roteiro aqui, É, aqui não tem mas roteiro, acho aqui que não é deixa as exato. coisas acontecerem. Deixa fluir, né? É muito isso, assim, sabe? De ser contribuição, porque lá a Giovana do passado teve pessoas, né, onde ela começou ali, né, com aquela sementinha, alguém foi plantando lá no social media, depois foi indo, então foi vivendo o seu processo para chegar aqui hoje com essa consciência, né? Então, se eu pude hoje ser essa semente, né, na vida de alguém, vou ficar muito grata também por isso. E Com acredito que certeza. nada é por acaso, né? Muito obrigada mais uma vez, gratidão. Obrigada. Com certeza vai ser semente na vida de muita gente, sim. Gi, obrigada mais Amém. uma vez. Obrigada para você que esteve aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá o seu joinha aqui, já curte, compartilha essa história com outras mulheres, porque vamos espalhar coisas boas para o mundo, como a própria Giovana trouxe, né? Vamos espalhar sementes do bem. A gente às vezes espalha coisas, notícias ruins, então quanto mais a gente contribui para que esse mundo seja um lugar melhor, mais esse lugar vai se tornando um lugar melhor, não só para nós, para os nossos familiares e para todo mundo. Beijo para vocês. Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Ah.